E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta, mandando sugestões de aulas, né, para os alunos da Escola da Guimar. Essa vai diretamente para os alunos do primeiro ao quinto ano. Seguindo, né, nossa sequência de usar um livro de literatura para tentar tirar a filosofia dele, né, refletir sobre o que ele está querendo dizer. Nas últimas atividades nós falamos do livro Árvore Generosa, né, do Shel Silverstein, que tinha o prefácio, né, o pós-fácio, na verdade, escrito pelo Mia Couto, né, uma reflexão sobre ser árvore, né, até tinha que fazer essa atividade que está aqui, uma sugestão, né, a árvore generosa da família de vocês, com as identidades e tal. E o Mia Couto, é interessante falar que ele tem uma frase dentro de um texto, dentro de um conto dele, muito interessante, chamado... não me lembro o nome do conto, mas a frase mais famosa que tem nesse conto, depois eu pesquiso o nome dele, é que cozinhar é um ato de amor, tá? Então, eu começo falando nessa frase do Mia Couto, para depois terminar com ela na hora da sugestão da atividade, tá? Vocês já vão ver onde eu quero chegar. Bom, e o livro então da vez é o livro do autor português José Saramago, chamado O Lagarto. Um livro muito bonito, muito forte, que fala sobre medo, né? Sobre irracionalidade, medo, né? Também. Eu vou contar para vocês e no final eu vou dizer qual é a sugestão de atividade, tá? Lembrando que vai o e-mail também para casa de vocês aí, explicando tudo direitinho, né? Enfim, tá? Depois eu vou tentar editar esse vídeo, né? Acho meio difícil porque eu não sou youtuber, tá? Não sou youtuber. Então eu tô aqui de metido, mas é a minha maneira de dar um recado para vocês nessa quarentena, nessa pandemia, né? Então tá, vamos lá. O Lagarto, tá? Xilogravura de J. Borges. Preste atenção nesse lagarto aqui, tá? De hoje não passa. Ando há tempo para contar uma história de fadas, mas isto de fadas foi chão que deu uvas. Já ninguém acredita, e por mais que venha jurar e trejurar, o mais certo é rirem-se de mim. Afinal de contas, será minha simples palavra contra a troça de 1 milhão de habitantes. Pois vá o barco à água, que o remo logo se arranjará. A história é de fadas, não que elas apareçam, nem eu o afirmei. Mas que história há de ser a deste lagarto que surgiu no chiado? Sim, apareceu um lagarto no chiado, grande e verde, um sardão imponente, com os olhos que pareciam de cristal negro, o corpo flexuoso, coberto de escamas, o rabo longo e ágil, as patas rápidas, ficou parado no meio da rua, com a boca entreaberta, disparando a língua bífida, enquanto a pele branca e fina do pescoço latejava compassadamente. Olha esse lagarto aqui no meio da cidade. Tá bom? Preste atenção. Era um animal soberbo, um pouco soerguido, como se fosse lançar-se numa súbita corrida, enfrentava as pessoas e os automóveis. O susto foi geral. Gentes e carros, tudo parou. Os transeuntes ficaram a olhar de longe, e alguns, mais nervosos, meteram-se pelas ruas transversais, disfarçando, dizendo consigo próprios, para não confessar a covardia que a fadiga, como diz o médico, causa alucinações. Vejam que o lagarto, né, causou todo um transtorno, apesar de não estar fazendo nada, né? Ele só era assustador no momento, tá? Claro que a situação era insustentável. Um lagarto parado, uma multidão pálida nas calçadas, automóveis abandonados em ponto morto, e de repente, uma velha aos gritos. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Nem foi preciso mais nada. Num ápice, a rua ficou deserta. Os lojistas desceram as portas
e uma rapariga que vendia violeta, era o tempo delas, largou a cesta, e as flores rolaram pelo chão, de tal maneira que fizeram em volta do lagarto um círculo perfeito, como uma grinalda de aromas. As flores aqui, o meu motor aqui começou a funcionar, né? O motor do poço. Tá, eu vou ter que continuar assim mesmo, tá bom? Vou falar mais alto. O animal não se mexeu, agitava devagar a cauda e erguia a cabeça triangular, farejando. Alguém devia ter telefonado. Ouviram-se apitos e as duas saídas da rua foram bloqueadas. De um lado, bombeiros com o material todo. Do outro, forças armadas com todo o material. Havia quem dissesse que o lagarto era venenoso, quem afirmasse que as escamas resistiam à bala. A velha continuava a gritar, embora ninguém soubesse onde. A atmosfera carregava-se de pânico. Esse barulhinho do motor aí é para aumentar o pânico que tá rolando aqui na história. Poço artesiano, tá, gente? Vejam. Tá ficando tenso. Estão vendo aqui as forças armadas e todo mundo, o povo contra o lagarto? A situação tá ficando crítica. Uma esquadrilha de aviões passou no céu em observação e do lado do Rocio começou a ouvir-se o chiar característico dos carros de combate. O lagarto deu alguns passos, rompendo a grinalda de violetas. A velha foi transportada com urgência para um hospital. Reparem a situação. O caos que o lagarto estava causando. De novo, volto a repetir, o lagarto não fez nada para ninguém, está parado. A história está quase a acabar. Chegamos precisamente ao ponto em que as fadas intervêm, embora por manifestação indireta. Reunidas todas as forças disponíveis, foi dado o sinal de avançar. Agulhetas de um lado, baionetas do outro, e o trovejar dos carros roncando na subida. Lançou-se o ataque geral. A salvo das janelas, pessoas davam conselhos e opiniões, mas tudo contra o lagarto. O qual lagarto, de repente, por intervenção das fadas, não esqueçam, se transformou numa rosa rubra, uma rosa cor de sangue, pousada sobre o asfalto negro, como uma ferida na cidade. Desconfiados, os atacantes hesitaram. Prestem bem atenção, gente. Estamos chegando no ápice da história. O lagarto se transformou numa rosa vermelha, né? A rosa crescia, abria as pétalas, lavava de perfume as fachadas encardidas dos prédios. A velha no hospital perguntava o que foi que aconteceu, e então a rosa moveu-se rapidamente, tornou-se branca. As pétalas transformaram-se em penas e asas, e uma pomba levantou o voo para o céu azul. O lagarto que virou rosa, que virou pomba. Uma história assim só pode acabar com um verso. Em verso. Calados muitos recordam, na prosa das suas casas, o lagarto que era rosa, aquela rosa com asas. Há por aí quem não acredite. Eu bem dizia, isso de fadas já não é nada o que era. Não. Vou terminar com o poema novamente. Calados muitos recordam, na prosa de suas casas, o lagarto que era rosa, aquela rosa com asas. Fim. Então esse foi o livro, falando sobre medo, sobre pânico geral, tá? A tarefa que eu vou pedir, tá, não tem nada a ver com medo, porque a gente não quer viver com medo, a gente não quer ter esse medo, a gente não quer fazer mal pro lagarto, até porque o lagarto não estava fazendo mal para ninguém, ele só era
diferente, ele era grande, ele era assustador, é verdade, mas ele não fez nada que justificasse tamanha a fúria das pessoas. Bom, a tarefa não tem absolutamente nada a ver com isso tudo, a não ser com o lagarto, tá? É uma tradição da pedagogia de Waldorf, né? Não é a pedagogia que a gente usa nessa escola, né? Mas está mais para a pedagogia da Waldorf é mais para os anos iniciais. Aliás, educação infantil, na verdade, né? Eles têm o costume de fazer um pão, tá? Em forma de lagarto, tá? Então eu quero que vocês, a partir deste lagarto aqui, o lagarto de José Saramago, eu quero que vocês façam junto com a mamãe, junto com o papai, ou o tio, ou o avô, com quem cuida de vocês e quem cozinha em casa, que vocês façam um pão. E o pão tem que ser em forma de lagarto, tá? Se eu conseguir editar esse vídeo, eu vou colocar aqui a foto do meu pão lagarto que eu fiz em outro momento, tá? Eu não pude fazer um novo agora pra botar pra vocês, mas o que eu fiz faz 1 ou 2 meses aí, um pouco mais, um pouco menos, tá? Então vocês vão ver direitinho passo a passo. Então eu vou colocar a receita, tá? A receita eu vou colocar aqui. Posso colocar na descrição do vídeo, tá? E posso colocar também eu vou colocar a fotografia aqui, embora vá também para vocês pelo e-mail. Então vocês vão fazer um pão em forma de lagarto e vocês vão então entrar aí na nossa pandemia, né? Não sei se vocês perceberam aí, a galera toda tá fazendo um monte de pão nesse momento aí de quarentena. Então eu quero que vocês façam um pão na forma de lagarto, tá bom? Conto com vocês, espero que vocês tenham gostado dessa história. Depois vai ter questões sobre ela, né, específicas, mas nesse momento é só para fazer um pão e depois comer o pão, né? Tá? Mas para provar que vocês fizeram, pode tirar foto, postar nas redes, tá? Marcar a escola, né? Enfim, divirtam-se. Valeu, um abraço, se cuidem e até a próxima.